Sempre acreditei que a prosperidade era um reflexo da bênção divina. Desde a minha infância, ouvi pastores proclamando que a fé poderia mover montanhas, que quem semeasse com fé colheria, e que o ouro e a prata pertenciam ao Senhor. Cresci com a convicção de que, se tivesse fé o suficiente, as riquezas seriam a minha herança divina. E, se existe alguém que soube transformar essa crença em um império, esse alguém sou eu. Meu nome é Richard Davenport, e por mais de 3 décadas fui reconhecido como um dos pregadores mais influentes da teologia da prosperidade. Não apenas ensinava essa doutrina, mas a vivia com fervor. Meus sermões alcançavam milhões de pessoas, e minha igreja era um verdadeiro palácio de mármore e ouro. Eu dizia às pessoas que, se dessem, Deus multiplicaria. Quanto mais eu falava, mais elas acreditavam. Minhas contas bancárias cresciam na mesma proporção que a fé dos meus seguidores. Mas havia algo que ninguém sabia, algo que eu mesmo tentei ignorar por anos. Tornei-me um mestre em falar sobre Deus, mas, no fundo, já não o conhecia de verdade. Diante das câmeras, eu era o homem abençoado, o profeta da multiplicação, aquele que organizava grandes eventos de arrecadação e ensinava os segredos espirituais para conquistar riquezas. Mas, fora dos holofotes, a realidade era bem diferente. Eu vivia sozinho, mesmo cercado por multidões. Minha esposa, Marta, me alertou várias vezes, dizendo: Richard, por que sua fé está sendo medida pelo dinheiro? Mas eu sempre tinha respostas prontas. Eu dizia que os pobres nunca ajudavam, que Deus queria que fossemos cabeça e não cauda, que a igreja precisava ser influente. Continuei assim enquanto as ofertas aumentavam, mas minha alma se esvaziava. Eu possuía mansões, carros luxuosos, jatos particulares, mas, apesar de todo o luxo, sentia um vazio constante. Tentava preenchê-lo com mais dinheiro, mais eventos, mais reconhecimento, mas nada parecia ser suficiente. O mais assustador é que, mesmo sabendo disso, nunca parei, até que, em uma noite, tudo mudou. Era um evento de gala, daqueles jantares de arrecadação, onde grandes empresários vinham para plantar suas sementes no reino de Deus. Havia champanhe, música clássica, e eu, como sempre, no centro das atenções, sorrindo, apertando mãos e fazendo discursos emocionantes sobre fé e riquezas. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Meu corpo cedeu. De repente, o chão parecia desaparecer, e senti uma dor aguda no peito, que subia pelo braço. Minhas pernas fraquejaram, e eu tentei falar, mas minha boca não respondia. As vozes ao meu redor começaram a ficar distantes. O som das taças quebrando, o grito de Marta chamando meu nome, o desespero dos convidados tentando entender o que estava acontecendo. Eu caí. Então, o silêncio tomou conta. De repente, eu não estava mais ali. O silêncio era absoluto, como se eu tivesse sido arrancado da realidade em um único segundo. Antes, tudo era som, vozes, gritos, o tilintar das taças caindo no chão de mármore. Agora, tudo o que eu sentia era um vazio. Não havia dor, não havia peso, mas também não havia controle. Tentava respirar, mas percebi que não tinha mais pulmões. Tentava piscar, mas meus olhos já não respondiam. Foi quando veio o choque. Vi meu corpo no chão. Ali estava eu, Richard Davenport, o homem que pregava sobre vitória e abundância, agora caído no meio do salão. Pessoas corriam desesperadas. Vi minha esposa, Marta, de joelhos ao meu lado, segurando minha mão com força. O desespero em seu rosto foi algo que eu nunca esqueceria. Os paramédicos chegaram rapidamente e eu ouvi um deles dizer: parada cardíaca, enquanto o outro começava as compressões. Eu queria gritar, queria dizer que estava vendo tudo, mas não tinha voz. Não pertencia mais àquele lugar. Então, fui tomado por um medo que jamais experimentei. Não era só o medo da morte, era o medo do desconhecido. Sempre falei sobre o céu, o inferno, o juízo final, mas agora tudo parecia aterradoramente real. Senti uma força invisível me arrancando do salão e me lançando para trás. Em um piscar de olhos, eu não estava mais ali. A primeira coisa que percebi foi a ausência de cor. Tudo ao meu redor parecia um vazio sem fim, como se eu estivesse em um espaço sem céu nem terra, apenas uma escuridão opressiva. O tempo parecia inexistir. Não sabia se haviam se passado segundos ou eternidades.
Foi quando comecei a ouvir sussurros fracos, que logo se tornaram gritos. Gritos de desespero que faziam minha alma tremer. Tentei correr, mas como correr quando não se tem mais corpo? O ar, se é que aquilo poderia ser chamado de ar, era denso, pesado, como se algo tentasse me prender ali. E então, vi figuras se contorcendo na escuridão. Eram seres humanos distorcidos, algumas estendendo as mãos para mim, como se pedissem ajuda. Quando seus olhos encontraram os meus, vi ódio, culpa, remorso. No meio daquele pavor, uma revelação me atingiu como um trovão. Eu conhecia alguns daqueles rostos. Eram pessoas que um dia estiveram nos bancos da minha igreja, que doaram tudo o que tinham, acreditando nas minhas palavras. Pessoas que choravam, desesperadas, esperando uma resposta de Deus, mas a resposta nunca chegou. Eu queria desviar o olhar, mas não podia. O som dos gritos aumentava, tornando-se ensurdecedor. O chão, ou o que quer que fosse aquilo, começou a se abrir sob meus pés, revelando um vazio sem fim. O medo se transformou em pânico absoluto. Isso não pode estar acontecendo, pensei, mas estava. Foi quando algo novo aconteceu, algo que cortava mais fundo que qualquer grito ou escuridão. Senti uma presença, e não era uma presença qualquer. Era santa. Era como se cada célula da minha alma queimasse só por estar perto daquela glória. Uma luz, não uma luz comum, mas uma luz viva, pulsante, mais brilhante que 1000 sóis. Rasgou a escuridão. E então ele apareceu. A luz me envolveu por completo, varrendo a escuridão ao meu redor, como se o próprio universo estivesse sendo consumido por aquela glória indescritível. E naquele instante, eu soube, eu estava diante dele. Era impossível olhar diretamente para ele. A luz que irradiava de sua presença não cegava, não queimava, mas atravessava tudo, não só os olhos, mas a alma. Eu senti aquela luz dentro de mim, e, junto com ela, veio um peso esmagador. Era um peso diferente de tudo que eu já havia experimentado antes. Era o peso da verdade. Eu queria gritar, justificar-me, clamar por misericórdia, mas minha boca não se movia. A sensação de que minha existência era insignificante diante daquela presença tomou conta de mim. Então, ele falou, Richard, sua voz, eu jamais conseguiria descrevê-la com palavras humanas. Era forte, mas ao mesmo tempo suave, reverberando dentro de mim, como se cada palavra fosse eternamente gravada no meu ser. Você me conhece? A pergunta perfurou minha alma como uma lâmina. Meu impulso foi responder com um sim, pois passei minha vida inteira falando sobre ele. Preguei seu nome nos púlpitos, em programas de TV diante de grandes multidões. Mas, naquele momento, eu não consegui dizer nada. Porque, no fundo, eu sabia a verdade. Eu o conhecia de ouvir falar, mas nunca o conheci de verdade. As lágrimas começaram a cair pelo que eu ainda podia chamar de rosto. Era como se minha alma estivesse chorando. Jesus não desviou o olhar. Não havia ira em seu semblante, mas também não havia alegria. E foi então que tudo mudou. O chão desapareceu sob meus pés. E, num instante, me vi em outro lugar. Perdi o fôlego, como se a própria realidade tivesse sido rasgada, revelando algo vasto, algo que eu nunca poderia ter imaginado. Diante de mim, o céu se abriu, mas não era o céu dourado que eu imaginava, com ruas de ouro e portões de pérola. Era algo muito mais real, muito mais profundo do que qualquer visão terrena. Eu vi multidões de pessoas, vestidas de branco, com expressão de paz que eu jamais presenciei na terra. Elas não estavam apenas felizes, elas eram a própria felicidade. E então, algo me fez estremecer. Mãos levantadas, rostos voltados para um trono que parecia sustentar todo o universo. Havia adoração, mas não por obrigação. Era um amor tão puro que me fez perceber o quanto eu sempre estive distante da verdadeira essência de Deus. Jesus olhou para mim novamente e disse, você pregou sobre prosperidade, Richard, mas vejo que é verdadeira riqueza. Ele ergueu a mão, e então eu vi pessoas que o mundo havia esquecido, órfãos, viúvas, enfermos, pobres, aqueles que nunca estiveram nas minhas grandes conferências, porque não tinham nada a oferecer. Eu os ignorei. Ensinei que a fé era medida pelos bens materiais, que Deus só abençoava quem dava. Mas ali, diante do trono, vi que os mais ricos eram aqueles que nunca tiveram nada na terra. Foi como um golpe. Jesus continuou,
Meu reino não é construído com ouro, Richard. Meu reino é construído com amor. A cena diante de mim se transformou. Agora, eu vi uma grande mesa, uma ceia. Pessoas estavam sentadas, compartilhando, sorrindo, vivendo em perfeita comunhão. E então, reconheci alguns rostos. Eram homens e mulheres que não seguiam minha teologia, mas que estavam ali, desfrutando de lugar no banquete do Senhor. Mas, então, vi algo ainda mais devastador: cadeiras vazias. Espaços reservados para outros, para aqueles que ouviram o Evangelho, mas foram enganados. Pessoas que colocaram sua fé em promessas vazias, esperando bênçãos terrenas enquanto suas almas estavam murchando. Foi naquele momento que entendi o que eu havia feito. Eu não apenas preguei um falso evangelho. Eu afastei pessoas do verdadeiro Cristo. Senti minhas pernas vacilarem, se é que eu ainda tinha pernas. Jesus apenas me observava, em silêncio profundo. Foi então que, pela primeira vez, eu consegui perguntar: o que vai acontecer comigo? Jesus não respondeu de imediato. Ele apenas se virou. E, num piscar de olhos, a luz ao meu redor começou a desaparecer. O céu, que antes estava tão perto, começou a se afastar como uma névoa. Eu estava caindo novamente na escuridão. O peso do vazio me puxava para baixo, como se eu estivesse sendo engolido pela própria escuridão. O desespero me dominou. Eu tentei agarrar qualquer coisa, qualquer apoio, mas não havia nada. Era o fim. Foi então que a voz dele me alcançou novamente. Richard. A queda parou de repente. Eu estava suspenso em um lugar onde o tempo e a matéria não faziam sentido. A luz da sua presença preencheu tudo ao meu redor, e diante dele, me senti menor do que nunca. O silêncio que se fez entre nós não era apenas a ausência de som, mas um julgamento. Não um julgamento de condenação, mas um julgamento de verdade. E então ele falou: de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8, versículo 36. Essas palavras penetraram meu ser como pedras pesadas. Quantas vezes eu li esse versículo? Quantas vezes o citei em meus sermões? Mas agora, ali, diante de Cristo, aquelas palavras se tornaram uma realidade viva. Meu mundo desmoronou. O que eu poderia dizer? Passei minha vida correndo atrás do ouro, chamando isso de bênção. Ensinei multidões a fazerem o mesmo, a colocarem sua esperança em riquezas passageiras, enquanto suas almas se perdiam. Você pregou um evangelho de prosperidade, Richard, mas meu reino não é deste mundo. João 18, versículo 36. Minhas mãos começaram a tremer. Você enganou muitos. Essas palavras soaram como um martelo batendo contra meu peito. Eu queria me defender. Queria gritar que tudo o que fiz foi em nome do reino de Deus, que minha intenção era ajudar as pessoas a saírem da miséria. Mas a verdade é que eu sabia que não era isso. Eu usei o nome de Deus para construir meu próprio império. Transformei a fé em uma troca de favores, e o pior é que eu sabia disso, mas ignorei. Jesus estendeu a sua mão, e naquele instante foi como se uma cortina fosse arrancada diante dos meus olhos. Em um único momento, toda a minha vida foi exposta. Cada decisão, cada palavra que preguei, cada vez que ignorei o verdadeiro chamado de Deus. Vi quando um jovem entregou suas últimas economias acreditando que Deus o faria prosperar, mas nada aconteceu. Vi quando uma mãe solteira fez uma oferta esperando um milagre financeiro, mas foi despejada no mês seguinte. Vi vidas destruídas pela minha ganância. E, o mais doloroso de tudo, vi as oportunidades que eu tive de mudar, mas as rejeitei. Por quê? Como a Escritura diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6, versículo 10. O peso desse versículo me atingiu como fogo. Eu me desviei da fé. Troquei a cruz por uma conta bancária. Troquei o chamado para servir pelo desejo de ser servido. Meus joelhos fraquejaram. Queria assumir: Senhor, eu não sou digno. Mas antes que eu pudesse terminar, Jesus se aproximou e aconteceu algo que eu jamais esperaria. Ele me tocou. E naquele toque, eu senti algo que eu não esperava sentir depois de tudo que vi: graça. Eu vim para os doentes, Richard. Eu vim para os perdidos. Lucas 5, versículo 31. Meus olhos se encheram de lágrimas.
Ele ainda estava me dando uma chance. Jesus me olhou com profunda compaixão e disse: eu te criei para algo maior do que ouro e prata. Naquele momento, algo começou a mudar dentro de mim. Toda a busca insana por riquezas, todo o orgulho, toda a cegueira espiritual foram arrancados da minha alma. Jesus estendeu a mão novamente e uma nova visão se formou diante de mim. Desta vez, eu me vi de uma maneira diferente. Não mais em um púlpito luxuoso, cercado por câmeras e holofotes. Eu estava em um pequeno salão, diante de um grupo de pessoas simples, pessoas reais. Não havia luxo, nem promessas de riquezas, apenas a verdade. Eu estava ali pregando o verdadeiro evangelho, sem cifras, sem manipulação, apenas Jesus. E foi então que percebi, essa era a minha missão. Jesus me deu uma nova chance, mas essa chance não era para continuar o que eu fazia antes. Era para reparar o estrago que causei. Eu sabia que o caminho de volta não seria fácil. Richard, você me ama? A pergunta ecoou dentro de mim como um trovão. Sim, Senhor, eu te amo. Então, ele disse, apacenta as minhas ovelhas. João 21, versículo 17. Eu senti meu espírito tremer. Era isso. Essa era a minha missão. E antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, o céu começou a desaparecer novamente. Tudo ao meu redor foi tomado por uma luz intensa. A sensação de cair voltou, mas desta vez eu sabia. Eu estava voltando. Mas não era um abismo de trevas. Não havia gritos, nem vozes clamando por socorro. Era como se eu estivesse sendo puxado de volta para um lugar familiar, mas que ao mesmo tempo me parecia distante e estranho. A luz ao meu redor começou a se dissipar. O calor da presença de Jesus foi desaparecendo lentamente, e uma sensação densa e esmagadora tomou conta de meu corpo. Foi a primeira vez que percebi que eu tinha um corpo novamente. Antes que eu pudesse compreender o que estava acontecendo, veio a dor. Uma dor profunda e intensa, como se cada célula estivesse sendo forçada a existir de novo. O peito queimava. Os pulmões pareciam consumir o ar com uma dor insuportável, e minha cabeça estava prestes a explodir. Foi quando ouvi um som abafado. Ele está voltando. Temos pulso. Era o som de vozes humanas, alarmes e o bip insistente das máquinas. Então, algo violento me atingiu. O ar invadiu meus pulmões com tanta força que parecia que eu estava me afogando. Meus olhos se abriram repentinamente e a luz cortou como lâminas afiadas. Vi rostos confusos, médicos e enfermeiros e as luzes frias de um hospital. O que havia acontecido? Onde eu estava? Meu corpo convulsionou involuntariamente e senti as mãos firmes dos médicos tentando me ancorar na realidade. Foi então que tudo veio à tona, de uma vez só. A queda no salão de gala, o desespero nos olhos de Marta, a sensação de ser tragado para o vazio, a escuridão, o encontro com Jesus. Minha respiração ficou acelerada e meu coração disparou. As máquinas começaram a apitar novamente. Ele está em choque, alguém gritou. Sim, eu estava em choque, porque agora eu sabia a verdade. Mas como alguém volta à vida depois de ter visto o que eu vi? Os dias seguintes foram um verdadeiro tormento. Eu sobrevivi, mas os médicos chamaram aquilo de um milagre clínico. Meu coração parou por 6 minutos, e eles tinham certeza de que, se eu voltasse, seria com sequelas cerebrais irreversíveis. Mas eu estava intacto fisicamente. No entanto, dentro de mim, eu não era mais o mesmo. Quando me olhei no espelho pela primeira vez, me assustei. A imagem refletida era minha, mas não parecia mais eu. Os olhos que antes eram seguros e calculistas agora estavam vazios, atormentados. Minhas mãos tremiam e minha voz falhava. Durante 3 dias, eu não consegui dizer uma única palavra. Como poderia explicar que eu morri e voltei? Como poderia contar a eles que estive diante de Jesus, que ele me mostrou a farsa que eu havia criado, que ele me deu uma nova missão? Marta foi a primeira a perceber que algo estava errado. Ela me olhava com uma mistura de alívio e preocupação. Durante todo o tempo em que fiquei no hospital, ela nunca saiu do meu lado. O que aconteceu com você? Ela perguntou. Tentei responder, mas as palavras estavam presas na minha garganta. Como explicar o que é inexplicável? No dia em que os médicos finalmente me liberaram, pensei que o pior já tivesse passado. Mas a verdadeira luta estava apenas começando.
O silêncio e o peso da verdade começaram a me sufocar. Na primeira noite em casa, fiquei sentado na beira da cama por horas, sem conseguir dormir. Não conseguia parar de pensar no que havia visto, os gritos das almas perdidas na escuridão, os rostos daqueles que eu havia enganado, as cadeiras vazias à mesa do banquete celestial. E, acima de tudo, o olhar de Jesus. Eu havia sido chamado de volta, mas para quê? Eu sabia a resposta, mas não sabia como enfrentá-la. Durante mais de 30 anos, eu fui Richard Davenport, o pregador da prosperidade. Meu nome estava associado aos maiores eventos cristãos do mundo. Eu construí um império religioso bilionário. E agora eu deveria admitir que passei minha vida pregando o evangelho falso. Agora eu deveria dizer às pessoas que eu mesmo fui enganado pela minha própria cobiça. Eu sentia vergonha. Eu sentia medo. E por um momento, pensei em esconder a verdade. Afinal, eu poderia simplesmente continuar como antes. Poderia chamar minha experiência de um livramento de Deus e voltar aos púlpitos. Continuaria falando sobre bênçãos, sobre prosperidade, sobre como Deus me trouxe de volta para um novo tempo de colheita e vitória. Mas eu sabia que isso seria um erro ainda maior. Agora, eu sabia a verdade e como poderia seguir em frente, fingindo, depois de tudo que vi naquela noite, me ajoelhei, pela primeira vez em anos, sem câmeras, sem aplausos, sem holofotes, apenas eu e Deus. Senhor, o que eu faço agora? Não houve uma resposta audível, nenhuma voz trovejante vinda dos céus, mas dentro de mim algo começou a mudar. Eu sabia o que tinha que fazer. Sabia que enfrentaria a fúria do mundo religioso. Estava ciente de que perderia tudo o que construí, mas, pela primeira vez em minha vida, eu estava prestes a fazer o que era certo. E foi nesse momento, com os olhos cheios de lágrimas, que finalmente entendi. Eu não poderia mais voltar a ser quem eu fui. O Richard de antes havia morrido. O verdadeiro Richard estava prestes a nascer. Eu morri naquele salão, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. O Richard Davenport que se levantou da maca do hospital não era o mesmo homem que havia caído diante da elite religiosa e empresarial. O problema é que ninguém percebeu isso de imediato. Quando anunciei meu primeiro sermão após a minha recuperação, a equipe de marketing organizou tudo como sempre. Materiais chamativos, um evento de luxo, ingressos VIP para os principais apoiadores do ministério. Mas quando subi ao púlpito naquela noite, meu coração estava pesado, como uma pedra. Diante de mim, um auditório cheio, centenas de pessoas esperando ouvir sobre como Deus me havia livrado da morte para me dar ainda mais prosperidade. Mal sabiam elas que eu não estava ali para alimentar suas ilusões. O microfone tremia em minha mão. Minha garganta estava seca. Respirei fundo e comecei. Irmãos, eu menti para vocês. O silêncio foi absoluto. Vi rostos chocados, expressões de incredulidade. Alguns esperavam que eu fosse contar uma história emocionante de superação, mas não era isso. Passei minha vida pregando um evangelho que não era de Cristo. Fiz com que vocês acreditassem que riqueza era um sinal da bênção divina. Convenci vocês a trocarem a cruz por cifrões, mas agora eu sei a verdade e preciso pedir perdão. O murmúrio começou a crescer. As expressões de admiração foram substituídas por dúvida, desconforto e indignação. Mas eu não parei. Continuei. O reino de Deus não é um banco, irmãos. Ele não é uma empresa de investimentos. Ele é um chamado para amar, para servir, para negar a si mesmo e tomar a cruz. E eu falhei nisso. Alguém gritou do fundo da plateia. Isso é um teste, não é? Só mais uma lição que você quer nos ensinar. Outros riram. Alguns simplesmente se recusaram a acreditar. Mas eu não estava ali para convencê-los. Eu estava ali para obedecer a Cristo. E quando terminei o sermão, sabia que nunca mais pisaria naquele palco. Na semana seguinte, as consequências vieram com força total. Fui expulso do ministério que fundei. Perdi convites para eventos internacionais. Grandes parceiros financeiros me viraram as costas e a mídia me chamou de louco, fraude, traidor do evangelho da prosperidade. Ministros que eram meus amigos me aconselharam a suavizar a mensagem. Diga que você teve uma nova revelação, que Jesus te mostrou uma nova forma de prosperar espiritualmente e financeiramente, disseram eles. Mas eu não negociei com a verdade.
Vendi as mansões, me desfiz dos carros e dos relógios caros. Deixei para trás a vida que havia construído. Pela primeira vez, encontrei paz. Pela primeira vez, eu realmente conheci Jesus. Hoje, prego em igrejas pequenas. Não há telões, não há luzes brilhantes, não há promessas vazias. Mas há algo que eu nunca tinha experimentado antes: a presença real de Deus. Vejo os olhos das pessoas se abrindo para a verdade. Vejo lágrimas não por desespero financeiro, mas por arrependimento genuíno. Vejo vidas sendo transformadas, não contas bancárias sendo drenadas. E percebo que essa é a verdadeira prosperidade. Não sou mais um empresário do Evangelho. Sou um servo. E se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês, seria essa: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6, versículo 10. Não troque sua alma por riquezas. Não negocie o sangue de Cristo por falsas promessas de abundância terrena. Obrigado por assistir até aqui. Se esse testemunho te tocou de alguma forma, compartilhe com algum amigo. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum testemunho. Até o próximo vídeo.